Bom, pessoal, seguindo então aqui as nossas aulas de análise sintática, vamos lá. Agora entramos naqueles termos que nós chamamos de termos acessórios da oração. Mas, Dani, o que seriam os termos acessórios da oração? Tá aqui, ó, gente, olha só. Termos acessórios delimitam ou especificam a significação de um núcleo representado por um substantivo ou indicam as diferentes circunstâncias em que se processam as ações verbais, tá, gente? Dani, eu preciso decorar isso? Não, não precisa, tá? Não precisa decorar que um adjunto adnominal é um termo acessório, que um agente da passiva é considerado um termo integrante. Não, tá, gente? É muito raro que hoje em dia peçam questões do tipo, marque tão somente os termos integrantes, marque tão somente os termos acessórios. É muito raro mesmo, tá? Mas você tem que saber o que é um adjunto adnominal, você tem que saber o que é um vocativo, o que é um aposto, isso sim, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa o prof pegar aqui, ó. Vamos para a nossa primeira função dentro dos termos acessórios, a quinta que nós estamos trabalhando, que é o adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal é o termo que delimita o significado de um substantivo núcleo, qualquer que seja a função sintática deste. Morfologicamente, o adjunto adnominal pode ser. Então, gente, olha só. O que é o adjunto adnominal? O adjunto adnominal, vocês vão perceber que o adjunto adnominal ele tem uma semelhança, tá? Deixa eu só apagar aqui que eu vou fazer de novo. Olha só, ele tem uma semelhança com o complemento nominal. No que diz respeito a ser, olha só, o adjunto adnominal é uma função sintática que vai aparecer dentro de outra função sintática, ó. Por isso que ele vai ser, ele vai estar delimitando ou significando, trazendo o significado ali, delimitando o significado de um substantivo núcleo. Porque esse substantivo núcleo vai ser o núcleo de uma outra função sintática. Aí é que tá. Então, o adjunto adnominal é uma função que aparece dentro de outra função. Começa por aí, tá? Então, olha a semelhança, com o complemento nominal. Só que para por aqui, gente. Por quê? Porque diferente do complemento nominal, que pode modificar 3 tipos de palavras, o adjunto adnominal só modifica substantivo. Sempre ele vai estar se referindo a um substantivo. O problema, entre aspas, é que esse substantivo pode ser um substantivo concreto, mas também pode ser um substantivo abstrato. Tá? E um outro problema do adjunto adnominal é que ele pode, em certos casos, aparecer introduzido por uma preposição. Tá? Então, só toma cuidado, porque quando eu digo assim, pode ser preposicionado, tem gente que acha que a preposição é facultativa. Não, ela não é facultativa. É que em alguns casos o nome vai exigir a preposição, em outros casos ela não vai ser exigida, tá? Então, você tem que cuidar muito isso, tá, gente? Então, adjunto adnominal é uma função dentro de outra função. O adjunto adnominal, ele só modifica substantivo. Se for concreto, barbada, só pode ser adjunto adnominal. Se for abstrato, a gente vai ter que fazer uma análise um pouquinho maior, mais cautelosa, tá? E ele pode ser preposicionado, tá? Morfologicamente, o adjunto adnominal pode ser expresso por, ou seja, quais são as palavrinhas que podem aparecer ali, sendo utilizadas como um adjunto adnominal. Vamos lá. Tá aqui, ó, gente. Vamos lá. O adjunto adnominal, então, é o termo que delimita o significado de um substantivo núcleo, qualquer que seja a função sintática deste. Morfologicamente, o adjunto adnominal pode ser, olha aqui, um artigo, definido ou indefinido, um pronome, um numeral, um adjetivo ou uma locução adjetivo. Tá? Mas olha só, não fica pensando muito nisso, tá? Vamos lá, vamos analisar aqui, quer ver? O cantor deu um autógrafo à fã. Quem é que deu um autógrafo à fã? O cantor, né? Então, o cantor é o nosso sujeito, que tem como núcleo cantor, que é um substantivo. Esse ozinho aqui, que está dentro do sujeito, definindo, delimitando o meu substantivo núcleo, é o que a gente chama de adjunto adnominal. Tá aqui, Aliás, a gente chama de adjunto adnominal, porque adjunto é aquilo que vem junto do nome.
tá? Ó, deu um autógrafo a fã. Deu o quê? Um autógrafo a fã, né? Ó, um autógrafo aqui seria o nosso objeto direto. Tudo isso aqui é o objeto direto, que tem como núcleo autógrafo. E aí o tá? Ó, delimitando o substantivo núcleo desse objeto direto, que é autógrafo. Tá? De novo, você não precisa decorar dessa maneira, tá? Você pode simplesmente entender. Olha aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo, tá? Se eu tivesse assim, ó, a grande pedra, feriu o rapaz. Coloquei grande pedra para tentar deixar um pouco poético, né? Então, quem é que feriu o rapaz? Resposta, a grande pedra. Tudo isso aqui é o nosso sujeito, certo? Mas vamos imaginar que na hora da prova, eles pedissem para vocês tão somente a função sintática de grande. Qual seria a função sintática de grande? Bom, você perceberia que grande é uma função que está dentro de outra função sintática. Grande é uma função dentro do meu sujeito. E grande está modificando pedra, que é um substantivo, e no caso, um substantivo concreto. Pessoal, se eu tenho função dentro de função, e se essa função estiver modificando um substantivo concreto, isso aqui só poderá ser um adjunto adnominal. Simples assim, tá? Vamos lá. Dani, e aquele azinho ali no A grande pedra? Também seria a mesma coisa, ó. Porque o A também está modificando pedra, ó. É a pedra, está modificando o nosso substantivo aqui, um substantivo concreto. Por isso que esse azinho aqui é também um adjunto adnominal. Então, claro que aqui eu tenho um artigo e o grande seria um adjetivo, tá, gente? Então eu não preciso lembrar que pode ser artigo, pode ser um adjetivo, pode ser uma locução adjetivo, um numeral, um pronome. Não, é só você lembrar do que é um adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal é uma função dentro de função que modifica um substantivo concreto ou um substantivo abstrato e pode, em alguns casos, ser introduzido por preposição, tá? Aqui no pronome a gente tem o aquele, ó, modificando o técnico, porque o aquele técnico, tudo isso aqui é o teu sujeito. Então eu tenho função dentro de função. 3 candidatos, legal que a cachorrada agora decidiu participar da aula. 3 candidatos disputaram o primeiro lugar. Quem é que disputou o primeiro lugar? 3 candidatos. Candidatos é o meu núcleo. 3 está modificando o núcleo. Tá? Disputaram o quê? O primeiro lugar. O primeiro lugar seria o meu objeto direto. Olha aqui, ó. E o núcleo do objeto direto é lugar. Aí primeiro está modificando o lugar. Largos rios são estradas naturais, que é a estrada natural. Largos rios. Opa, me emocionei. É até aqui. Tá? Então, largos rios é o meu sujeito, que tem como núcleo do sujeito rios. E aí, largos está modificando o núcleo. Tá? São o quê? São estradas naturais. Isso aqui seria o nosso predicativo. Predicativo, tá? E modificando aqui o núcleo do predicativo, tu tem naturais, ó. Tá? Então, percebam, tá, gente? Né? Pode ser uma locução adjetiva, desculpa, ó. No canto da varanda, ó, tá? Havia uma cadeira. Tudo isso aqui, ó, no canto da varanda é um adjunto adverbial de lugar. E o da varanda está modificando o canto, que é o substantivo. Havia o que? Uma cadeira de vime, ó. Tudo isso aqui é um objeto direto, o núcleo é cadeira, de vime está modificando a palavrinha cadeira, que é um substantivo concreto. Tá bom, gente? Então perceba, legal que nossa, minha voz, meu nariz tá bom, o cachorro latindo melhor ainda, mas não dá nada, né, pessoal? Vamos que vamos, olha aqui, ó. Tá? Numa cadeira, então, devime. O devime está modificando cadeira, que é um substantivo concreto, portanto, devime só pode ser um adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal nada mais é do que uma função sintática dentro de outra função sintática, que vai estar modificando um substantivo, que pode ser concreto ou abstrato. Se estiver modificando substantivo concreto, nós não ficamos na dúvida. A dúvida surge a partir do momento que ele modifica substantivo abstrato, porque nós vimos que o complemento nominal também pode modificar substantivo abstrato. Tá bom, gente? Tranquilo? Tranquilo? Aí vem a pergunta. Mas, Dani, então como é que eu vou saber
quando é adjunto adnominal e quando é complemento nominal. Ah, muito bem. Boa pergunta. Vamos lá. Olha só, gente. Deixa eu colocar aqui para você o esqueminha. Esqueminha. Mais um esqueminha. Tá? Olha aqui, ó. Vamos lá. Esse prof é uma viagem, né? Gente, como é que eu faço, então, para diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal, tá? Então, vamos lá. Olha só. Olha aqui, ó. Tá? Nós sabemos, então, que tanto o complemento nominal quanto o adjunto adnominal, de uma certa forma, eles vão apresentar esse desenho aqui, né? O complemento nominal e o adjunto adnominal serão funções sintáticas que estarão dentro de outras funções sintáticas. Muito bem. Primeira semelhança. A segunda semelhança, na verdade, é a seguinte, olha só. Vamos retomar aqui, ó, o complemento nominal, você lembra muito bem, CN, azar, prep. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. CN, azar, prep, né? Complemento nominal é uma função sintática sempre preposicionada, tá? Que vai modificar um adjetivo, um substantivo abstrato ou um advérbio, certo? Já o adjunto adnominal só modifica substantivo, que pode ser concreto, mas também pode ser abstrato. E outro detalhe, lembrando, né, que o adjunto adnominal, ele pode, em alguns casos, aparecer preposicionado. Bom, ao olhar esse quadro, a gente percebe, então, deixa eu pegar o marca-texto, se você não percebeu, a gente percebe, então, que fora essa questão de ser função dentro de função, né, gente, a grande semelhança está aqui, ó, nossa, errei a cor, peraí, tá aqui, né, olha só, o complemento nominal é sempre preposicionado, o adjunto adnominal pode, em alguns casos, aparecer preposicionado. Ah, mas não tem problema, porque o complemento nominal modifica adjetivo ou advérbio. Não, ele também pode modificar um substantivo abstrato, né? E o adjunto adnominal, ele só modifica substantivo, que pode ser concreto, mas também pode ser abstrato. Então, é aí que está o ponto em comum, tá? Quando é que surge a grande dúvida, pessoal? A grande dúvida surge quando eu tenho isso aqui, ó. Vamos lá. Quando eu tenho uma expressão preposicionada modificando um substantivo abstrato. Tá? Então, quando eu tiver uma expressão preposicionada modificando um substantivo abstrato, eu não posso dizer assim de cara, é um complemento nominal, é um adjunto adnominal. Não. Eu vou ter que analisar o contexto e ver se o sentido é um sentido ativo ou passivo. Então, quando você chegar nisso aqui, ó, você vai analisar o sentido. E aí você vai analisar se o sentido é um sentido ativo ou se é um sentido passivo. Se for um sentido ativo, barbadinha, porque ativo começa com A, de adjunto adnominal. Se for sentido passivo, você já viu comigo previamente lá no complemento nominal. Dani, tô perdido. Calma, vamos lá. Vamos para as frasezinhas que aí você vai se encontrar. Quer ver? A crítica ao técnico foi injusta. Te pergunto, que é que foi injusta? Resposta, a crítica ao técnico, certo? Então, deixa eu pegar um marca-texto aqui. Ó, a crítica ao técnico foi injusta. Tá aqui o nosso sujeito. Já na de baixo, o sujeito é a crítica do técnico, né, gente? A crítica do técnico. Muito bem. Então, aqui é sujeito e aqui é sujeito também. Tá, mas olha só, vamos imaginar que na hora da prova eles não querem a função sintática de a crítica ao técnico e crítica do técnico, tá? Eles querem a função sintática, gente, disso aqui, ó. Eles querem a função sintática de ao técnico e eles querem a função sintática de do técnico.
Bom, aí o que eu começo a perceber? Eu começo a perceber que tanto ao técnico quanto do técnico é uma função dentro de outra função. Sim ou não? Sim. Então tu já sabe, das duas uma, ou é complemento nominal ou é adjunto adnominal. Muito bem. Aí tu pensa assim, ó, tá, mas ao técnico tá modificando o quê? Crítica. Que tipo de palavra é crítica? Um substantivo abstrato. Como é que eu sei disso? Porque provém de um verbo, que é o verbo criticar. Putz, Dani, pode ser complemento e pode ser adjunto. Verdade. Seguimos. Aí você percebe que ao técnico é uma expressão preposicionada, modificando um substantivo abstrato. Putz, Dani, pode ser complemento nominal e pode ser adjunto adnominal. E agora, o que a gente faz, gente? Agora, a gente vai para uma coisa chamada sentido. Eu vou analisar se o sentido é um sentido ativo ou um sentido passivo. É a crítica ao técnico. Olha só, crítica ao técnico. Percebam que nós estamos direcionando a crítica a alguém. Foi a crítica ao técnico. Então, o técnico, ele não criticou. O técnico foi criticado. E se o técnico foi criticado, gente, é porque esse sentido é um sentido passivo. E se é um sentido passivo, é porque isso aqui é um complemento nominal. Então, ao técnico é um complemento nominal. Agora, olha que interessante, a crítica do técnico foi injusta. Aí nos perguntam qual é a função sintática do técnico. Aí você percebe que é uma função dentro de outra função. Opa, ou é complemento ou é adjunto. Do técnico está modificando crítica, que é um substantivo abstrato. Putz, pode ser complemento, pode ser adjunto. Do técnico é de mais o, do, né? Então tem preposição. Putz, pode ser complemento, pode ser adjunto. E agora, Dani? Bom, agora eu vou para o sentido. Vou para o sentido. Agora percebam que agora sim é a crítica do técnico. Quem foi que criticou, gente? Foi o técnico. E se o técnico criticou, isso aqui é um sentido ativo. E se é um sentido ativo de adjunto adnominal. Tá aqui, pessoal. Por isso que do técnico é aqui um adjunto adnominal. Tranquilinho? Foi muito bem. Ó, quando o termo preposicionado se relaciona com um substantivo concreto, ele geralmente exerce função de adjunto adnominal. Aquilo que a gente falou antes, o concreto não tem problema. O problema é o abstrato. Então, olha só, gosto de bolo de chocolate. De que eu gosto? De bolo de chocolate, né? Primeiro, quem é que gosta? Eu, né? Sujeito. Gosto de quê? De bolo de chocolate. Tudo isso aqui é teu objeto direto. Mas eu não quero tudo isso aqui. Eu quero só o de chocolate. Função dentro de função, né? Aí você já sabe, ou é complemento ou é adjunto. Função dentro de função tem preposição e está modificando o substantivo concreto, que é bolo. Só pode ser adjunto adnominal, tá? Modificou concreto, gente, é adjunto adnominal. Ó, papai cria cães de caça. Quem é que cria? Papai, sujeito. Cria o quê? Cães de caça, objeto direto, mas eu não quero tudo isso, eu quero só a função sintática de caça. Opa, função dentro de função, tem preposição, e está modificando cães, que é um substantivo abstrato. De caça é um adjunto adnominal. Tá bom, gente? Barbadinha? Então tá, não esqueçam, assistam, tá? Mais de uma vez esses vídeos do complemento nominal e do adjunto adnominal, que certamente são questões aí muito, muito prováveis de aparecer numa prova boa de língua portuguesa, tá bom? Claro que depois, na sequência, quando terminarmos aqui essa parte aqui das funções, nós vamos fazer alguns exercícios e eles vão aparecer novamente, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.